Vamos agora dar um salto na história, tratando de um dos temas mais cobrados na prova do Enem, Revolução Industrial e as doutrinas sociais do século XIX. Bom, a Revolução Industrial é um processo de ampla transformação econômica, social, cultural e política que ocorre a partir do surgimento das fábricas. Esse processo começa na Inglaterra. O pioneirismo inglês se explica, primeiro, por causa do comercialismo, o modelo de mercantilismo que levou a burguesia inglesa a um grande acúmulo de capital. E esse acúmulo de capital permitiu a essa burguesia investir numa grande onda de inovações tecnológicas entre os séculos 17 e 18, culminando na máquina a vapor, que é o grande ponto de partida para o surgimento das fábricas. Bom, a gente vai ter aqui as primeiras fábricas ligadas aos setores têxtil e alimentício. Bom, outro elemento importante são os cercamentos. As terras feudais agora serão loteadas, alugadas, arrendadas ou mesmo vendidas para produzir o quê? Matéria-prima para a produção têxtil, principalmente a criação de ovelhas para produzir a lã, matéria-prima inicialmente utilizada fortemente na produção têxtil. Mas a grande consequência dos cercamentos é outra, é que os servos agora serão expulsos das terras onde viviam, onde trabalhavam, e agora eles vão para a cidade. E vão para a cidade fazer o quê? Exatamente formar a classe operária. Agora eles se tornam uma classe assalariada, que passa a ter renda para, inclusive, consumir aquilo que a produção industrial traz como opção, de subsistência. Muito bem, o grande fenômeno é que a classe operária, através dos cercamentos, ela é ao mesmo tempo a mão de obra e o mercado consumidor da Revolução Industrial. Para ajudar a Inglaterra, temos aqui um fator natural, a grande quantidade de minas de ferro e carvão. A Revolução Industrial, pelo menos na abordagem que a historiografia traz, ela é dividida em duas fases, a primeira revolução e a segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial começa ali por volta de 1760 até 1850. É a chamada fase do ferro e do carvão. Sim, a grande matéria-prima para a produção das máquinas é o ferro. E a grande fonte de energia é o carvão, a chamada energia térmica, a energia a vapor. Bom, nós vamos ter aqui, nessa fase inicial, empresas de pequeno, médio porte. Elas não têm ainda a capacidade de monopolizar mercados nacionais, ou mesmo continentais ou globais. Então, há um certo equilíbrio entre essas empresas e, por isso, um ambiente de uma concorrência mais ou menos equilibrada. É o chamado capitalismo concorrencial. Bom, a segunda Revolução Industrial, de 1850 até a Primeira Guerra Mundial, até 1914, mais ou menos, o que acontece? Nós vamos ter aqui a fase do aço e da eletricidade. Através do processo Bessemer, o ferro é transformado em aço, que é, na verdade, um material para se fazer máquinas mais leve, mais resistente. E temos também aqui uma nova forma de se fazer energia, a energia elétrica, cada vez mais substituindo as máquinas a vapor. Bom, agora nós temos um elemento novo, o Fordismo, a linha de montagem, a produção em série em larga escala. Junto com isso, temos também uma novidade no campo da comunicação, o telégrafo. Temos também o trem, os navios a vapor. E tudo isso vai permitir a formação de grandes empresas, com alcance além dos mercados nacionais, com alcance continental, cada vez mais global. Essas grandes empresas vão engolindo as empresas menores. E cada vez mais aquele ambiente de uma concorrência equilibrada vai se desfazendo. Surge aí o capitalismo monopolista, que alguns historiadores também chamam de capitalismo oligopolista. Bom, nesse contexto aí, a burguesia vai cada vez mais acumulando capital. Aos poucos, a partir das revoluções liberais, que se iniciam no século XVIII e se aprofundam no século XIX, a burguesia se transforma em classe dominante. A classe operária cada vez mais vai vivendo condições sociais ainda mais precárias. E é por isso que essa classe vai se articular, se mobilizar. Temos aí a formação do movimento operário. O movimento operário, ele tem ali no seu início o chamado ludismo. É o movimento dos quebradores de máquinas. Bom, eles entendiam que as máquinas acabavam tirando empregos de muitos operários, provocavam um grande desemprego. O desemprego provoca uma grande oferta de mão de obra, e a grande oferta de mão de obra provoca o quê? Além do desemprego, na verdade, certo? Um baixo salário. E aí eles quebram as máquinas como uma expressão dessa revolta em relação às condições que viviam. Depois nós temos a formação dos trade unions, que vão dar origem aos primeiros sindicatos. E é através dos trade unions que a pauta do
do movimento operário vai se tornando cada vez mais racional. Eles passam a se mobilizar através de greves, reivindicando cada vez mais aumento salarial e redução da jornada de trabalho. Mas o problema é que exigir essas coisas negociando com o patrão não trazia uma garantia de que essas conquistas fossem permanentes. Era preciso que eles tivessem o quê? Representação política. Mas, como eu disse, as revoluções liberais do século XIX levaram a burguesia ao poder. E aí o tipo de voto que se tinha era o voto censitário, que garantia praticamente a exclusividade da burguesia no poder. A classe operária vai exigir o quê? Direito de voto, representação política, para criar leis trabalhistas que tornassem as conquistas operárias estáveis, permanentes. É aí que surge, a partir de 1838, na Inglaterra, o cartismo, a partir do documento Carta do Povo, que reivindica o sufrágio universal masculino, o fim do voto censitário. Bom, é a partir desse amadurecimento do movimento operário que nós temos em 1864 a formação da primeira Internacional Socialista, tendo a figura de Karl Marx aí como um dos grandes protagonistas. E essa primeira Internacional vai definir uma pauta operária cada vez mais ampla e complexa e vai orientar, inclusive, o primeiro movimento que leva a classe operária ao poder, um movimento que, em 2021, completa 150 anos. É a chamada Comuna de Paris, que é um movimento que surge, obviamente, em Paris, onde a classe operária, orientada tanto por ideias anarquistas como por ideias socialistas da Primeira Internacional, e acaba resistindo à invasão das tropas prussianas no final da chamada Guerra Franco-Prussiana, onde a França perde da Prússia, que vai, na verdade, nesse contexto, unificar a Alemanha. Para se proteger dessa invasão prussiana, as classes operárias tomam Paris e formam durante cerca de 72 dias um governo operário. Não vai haver tempo de fazer reformas amplas e consistentes, mas é a primeira experiência da classe operária no poder. Bom, quando eu falo da Internacional Socialista, a primeira Internacional, depois vamos ter a segunda em 1889, a terceira em 1919, bom, quando eu falo disso, eu estou falando, na verdade, de uma mescla inicialmente formada por várias ideias transformadoras da sociedade. Eu estou falando das novas doutrinas sociais do século XIX. O socialismo utópico vai ter figuras como Robert Owen, Saint-Just e também Charles Fourier. Eles não estão, na verdade, querendo acabar com o capitalismo, mas transformar o capitalismo, reformando o capitalismo e tornando ele um pouco mais humano, melhorando as condições de vida da classe operária. Já o anarquismo prega uma transformação mais radical. O anarquismo prega que a organização operária através de sindicatos é o elemento essencial para realizar uma greve geral, provocar um colapso no capitalismo, com isso um colapso na propriedade privada e no próprio Estado que se alimenta tributariamente das atividades capitalistas e com isso acabar com a propriedade privada e com o Estado. Bom, o socialismo cristão, na verdade, se baseia na chamada encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII em 1891, que sugere algumas reformas dentro do capitalismo para humanizar o capitalismo, inclusive para evitar a ascensão das ideias socialistas e anarquistas. E por último aqui, o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels. Bom, o socialismo científico, ele se pauta na ideia de que a sociedade, ao longo da história, sempre se transformou a partir dos fatores materiais para os fatores imateriais, da estrutura para a superestrutura, das lutas de classes para transformar todo o resto da sociedade. E a partir da luta de classes, Marx e Engels defendem o quê? Justamente a chegada da classe operária ao poder, a chamada ditadura do proletariado, que não é necessariamente um regime ditatorial, mas é o proletariado ditando a forma de se fazer as coisas para socializar os meios de produção, acabar com a propriedade privada e estabelecer uma sociedade igualitária sem classes. A partir do socialismo é que se chegaria à segunda etapa do plano do socialismo científico de Marx e Engels, que seria exatamente o comunismo, ou seja, a extinção do Estado, uma sociedade sem classes e sem Estado. E é isso o que temos de mais importante sobre Revolução Industrial e as doutrinas sociais do século XIX.